noite. Estamos dando início aqui ao nosso programa Fala Ban desta segunda-feira, com a direção do Cabé Lopes, com a produção da Ana Fonseca. Vai ao ar novamente o programa Fala Ban, que é uma criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, uma região com 40 cidades. A gente sempre fala e reforça a base territorial, a maior, pelo menos, do estado de São Paulo, e a gente chega lá no cantinho, perto do Paraná. É bastante extensa a nossa base territorial. É fácil? Não é fácil fazer uma cobertura nessa área, mas o nosso diretor está presente em todas as cidades, pelo menos uma ou duas vezes por mês, para poder fazer um bate-papo, entregar um documento, um folheto, um informativo, enfim. Falando em informativo, nós temos todas as mídias eletrônicas. Você que não tem tempo de ler um boletim, você pode acessar a nossa mídia eletrônica, né, para poder se informar, receber aí aquela informação que você quer. Está todo mundo querendo saber quando é que o banco vai pagar a PDR. Tem alguns bancos que já informaram, o Bradesco ainda não falou nada, então a gente está aí de olho e prestando atenção. Então, logo nós tenhamos as informações oficiais, porque não venha de, fulano, aquele que tem uma mídia lá, tal. E enquanto não for oficial por parte do banco, a gente não faz a divulgação. Então, é importante que você esteja atento, né, à nossa programação, às nossas mídias, para que você possa, então, receber as informações corretas. Nada de fake news, pelo amor de Deus. Fake news está esparramado para tudo quanto é canto aí, mas pegue a informação do sindicato, porque a hora que você pegar na nossa mídia, em qualquer ela que seja, oficial do sindicato, aí você pode divulgar para os demais colegas. Olha, hoje nós vamos conversar com a doutora Júlia Fidalgo. Ela ainda não veio no nosso programa. Ela é advogada da LBS, que presta serviço aqui para o Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, e nós vamos falar sobre as reflexões sobre liberdade religiosa e assédio religioso no trabalho. Então, quero dar aqui uma boa noite à doutora Júlia, desejar que se sinta bastante à vontade aqui no nosso programa, que é uma prosa, um bate-papo, e a gente tenta deixar todas as pessoas à vontade para poder falar aquilo que sabe, aquilo que entende a respeito do seu assunto. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Júlio, muito obrigada pelo convite, pela abertura, para falar sobre liberdade religiosa, que é um direito fundamental, né, que toca muito o coração das pessoas. E é isso, podemos começar? Eu só queria fazer esse comentário, né, Júlia, porque nós nunca trouxemos um programa de cunho religioso, né, que pudesse falar a respeito deste assunto, que a gente diz que política, futebol e religião a gente não discute, né? São aquelas três máximas de nós, homens. As mulheres pode ser que mude lá para o salão de beleza, Big Brother e outras coisas, mas são assuntos do cunho machista, né, que a gente não gosta de discutir. Mas, ultimamente, a gente tem visto, né, uma série de atividades e atitudes religiosas que estão impactando bastante o povo brasileiro. Então, agradeço, né, você trazer esse assunto aqui, e eu já quero fazer a primeira pergunta para você que eu recebi aqui. Em termos gerais, como a legislação brasileira protege a liberdade religiosa no ambiente de trabalho? Bom, Júlio, primeiro, né, nós precisamos destacar que a liberdade religiosa é um direito fundamental. E o direito fundamental, ele tem uma magnitude, né, ele é protegido pela Constituição Federal e, através do artigo 5º, é um conjunto de direitos fundamentais. A liberdade religiosa
está dentro desse conjunto, né? Pode ser compreendido como conjunto de direitos relevantes em uma comunidade que estão intimamente ligados à concretização da dignidade da pessoa humana. Então, toda a sociedade civil tem o dever de proteger, de garantir, promover, bem como o direito de usufruir desses direitos fundamentais, né? E o direito, enquanto uma instituição, ele busca fazer com que esses direitos fundamentais eles sejam efetivamente aplicados, né? Garantidos, a passo que é inconcebível a existência de uma lei ou de uma decisão que seja uma afronta a esse direito fundamental, né? E a liberdade religiosa é um deles, ela está garantida no artigo 5º, inciso 6º e 8º. Eu vou tomar a liberdade de ler esses artigos, tá? Que preceitua o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O inciso 8º preceitua que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar por eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a liberdade religiosa é a liberdade de crer ou não crer, praticar ou não uma religião, né? Expressar-se ou não em razão da sua fé. Bom, o próprio Estado laico que nós temos, ele é um direito fundamental que garante o direito à liberdade religiosa. Então, o Estado brasileiro é laico, ao passo que ele tem a obrigação de proteger todas as religiões, de garantir ali o exercício de todas as religiões, bem como o não exercício, né? Então, nós temos, nós compreendemos a magnitude do direito à liberdade religiosa. O Brasil, um censo realizado pelo IBGE em 2022, demonstrou um Brasil cada vez mais plural, em razão de religião no Brasil, né? Isso inclui também pessoas sem fé. Então, nós temos um Brasil que experimenta fé de diversas formas, né? E isso isso, né? O Estado Democrático de Direito, ele tem essa premissa, tem que ser assim mesmo, né? Então, o trabalhador, né, quando ele está ali inserido no contrato de trabalho, ele tem que ter essa proteção, é dever da empresa, do empregador de proteger, né? E nas relações de trabalho, a liberdade religiosa, a proteção à liberdade religiosa deve atender aos limites da tolerância religiosa, da livre comunicação de crenças religiosas, possibilitar um ambiente isento de qualquer tipo de assédio religioso, né? E nesse sentido, o trabalhador ele deve ser protegido de convicções sobre suas crenças, tanto no momento da admissão, no decorrer do contrato de trabalho, né? Ele não pode, em hipótese alguma, sofrer uma dispensa discriminatória em relação à sua religião, né? E também ele pode, sim, se expressar no ambiente de trabalho, né? Como, por exemplo, o uso de guias de religiões de matriz africana, né? Claro, se não for comprometer a segurança do trabalhador, ele pode, sim, utilizar aquela guia, né? A segurança dele e de outro trabalhador. E essa proteção, ela se dá também no âmbito internacional, né? Na Declaração Universal de Direitos Humanos, seu artigo 18, tem a proteção à liberdade religiosa, e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, também protege no artigo 12, e também vou tomar a liberdade de ler aqui, que toda pessoa tem direito à liberdade de religião. Esse direito à liberdade de conservar sua religião, suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente. Bom, então nós temos essa proteção internacional, geral, nós temos também no âmbito da OIT, a Convenção 111 da OIT, e essa convenção ela é
ratificada e promulgada no Brasil. E quando uma norma internacional é ratificada e promulgada no Brasil, ela tem vigência no Brasil. Então, ela tem que ser aplicada, né? Essa convenção, ela discrimina sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então, ela determina ali que não pode ter nenhum tipo de discriminação no momento da admissão e na manutenção do emprego, né? Isso é o que a nossa própria Constituição já acolhe nos incisos que eu li em cima. E nós temos também, Júlia, a Lei 9.029 de 95. Essa lei, ela proíbe a adoção de práticas discriminatórias e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou sua manutenção. Então, no artigo 4º dessa lei, o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório gera o direito à reparação, ao dano moral e à reintegração ao trabalho com direito ao ressarcimento do período afastado, né? Também é possível a rescisão indireta em casos de assédio religioso, claro que depende de cada caso concreto, né? Mas existe sim uma proteção trabalhista, todo um arcabouço, né, sistemático ali de proteção ao direito da liberdade religiosa também no ambiente de trabalho. E é claro, né, as decisões judiciais elas têm que dialogar com esse direito. Não existe uma lei específica tratando sobre o tema, mas é todo um arcabouço jurídico que protege o trabalhador nesse sentido, né? É bem importante. Tá. Júlia, eu vou fazer uma observação. O seu som, ele está picotando à medida que você fala, que você se movimenta. Tem alguma coisa que está picotando o som. Às vezes ele fica meio metálico, meio que some sua voz. Então, eu não sei o posicionamento do seu microfone, como é que está aí, só para a gente ter um pouquinho mais de qualidade aqui para poder ouvir o que você está falando para a gente, né? Antes de eu fazer a segunda pergunta para você, eu quero fazer uma observação que eu vivenciei isso. Na troca de um gestor de uma determinada agência, tinha lá num cantinho do prédio da agência a imagem de uma santa, de um santo, e ele chegando na agência, a primeira atitude que ele tomou foi retirar aquela santa de lá, tirar aquela imagem, né? Que causou uma certa revolta, um constrangimento com os demais funcionários, porque estava todo mundo acostumado com aquela imagem ali, né? Então, já de chegada, essa pessoa conseguiu desagradar o quadro de funcionários, mexendo com algo religioso. Bom, agora nós estamos vivendo, e eu sofro bastante com isso, a polarização que coloca a gente numa situação inferior a uma segunda religião ou a outra religião, que quando trazem para você aquilo que foi falado lá naquela religião, eles não aceitam contestação. E a gente sabe que isso está acontecendo dentro do banco, porque parece que a verdade de um lado não pode perder para a verdade do segundo lado. Então, a gente está passando um período ruim nesse sentido, né? Em que está afetando, inclusive, as famílias, né? A gente está vendo aí uma polarização em que está atrapalhando o profissional e atrapalhando o familiar também. Então, eu acho que essa conversa nossa aqui é bastante importante para eu poder fazer a segunda pergunta para você. Como é que a gente caracteriza, né, um assédio religioso e como o funcionário identifica essa situação quando ele se acha vítima? Melhorou meu áudio, Júlio? Só para... Sim, por enquanto também. Uhum. Bom, Júlio, em linhas gerais, nós podemos, né, definir o
o assédio religioso como a prática, o endossamento ou a incitação à discriminação ou preconceito religioso. Também é assédio, né, a imposição de práticas ou crenças religiosas. Então, isso se dá quando o trabalhador, ali no ambiente de trabalho, ele é tratado de forma discriminatória ou hostil, né, em razão das suas práticas religiosas. Isso pode ser tanto pelo superior hierárquico ou pelos seus pares, né? Também assédio à imposição religiosa, como, por exemplo, obrigar o trabalhador a participar de orações, de cultos ou reuniões religiosas, tipo, vamos todo mundo aqui fazer uma oração para conseguir atingir uma determinada meta, né? Isso não pode, né? Isso já passa ali dos limites ali de gestão. Bom, outra conduta, né? Outras condutas que eu trouxe, que é desrespeitar símbolos, elementos ou vestimentas religiosas. Por exemplo, um trabalhador que seja um bandista, ele usa branco nas sextas-feiras. Ele pode sim usar a roupa branca dele, né? Claro, desde que, caso ele use uniforme, aí precisa ter ali uma negociação, né? Um diálogo em relação a isso. Debochar de crenças ou práticas espirituais, impedir expressões legítimas de fé, que é também o uso de guia no pescoço. Eu trouxe aqui um caso concreto, que traz muito... É um exemplo, né, de assédio religioso, mas é também interessante que é um caso de um trabalhador que ele trabalhava numa loja de material esportivo bom, ele entrou com processo, né, tramitou no TRT da 9ª Região, e ele relatou que ele utilizava colares compostos por miçanga, que são as guias de matriz africana, né, desde a sua contratação. Então, ele entrou já isso, nunca escondeu a religião dele, sabia do direito dele de usar essa guia, né. O supervisor dessa rede ordenou o gerente dessa unidade proibisse o uso de guias, né, instruiu que ele, se ele quisesse a proteção que aquela guia desse para ele, que ele colocasse no bolso, mas não no pescoço. O gerente, ele repassou essa ordem, né, para o trabalhador, e, bom, o trabalhador se recusou, ele afirmou que isso violava o direito dele à liberdade religiosa, e ele ficou... ele buscou a Justiça do Trabalho para buscar uma reparação, né? E aí, né, na tramitação do processo, em depoimento, esse supervisor que determinou a retirada da guia chegou a afirmar que não havia o problema do uso de corrente normal no ambiente de trabalho. O problema dele era com a guia. E a relatora do processo, ela julgou, né, condenou essa loja a dano moral. Ela usou o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva CNJ. Ela falou, né, que essa conduta ela se dirigiu especificamente a adereços religiosos de matriz africana, né? E não houve também comprovação de que aquele adereço pudesse comprometer o uniforme do trabalhador ou a sua segurança. Bom, ela também chamou atenção a essa questão, né, esse depoimento do supervisor, que ele tratou os outros colares que não sejam de matriz africana como normais, né? Ela fala que diante das provas, vou tomar aqui a liberdade de ler um trecho do voto dela, porque é muito interessante para trazer essa reflexão, que diante das provas que vieram aos autos, é possível reconhecer que a ré, por seus representantes, adotou conduta depreciativa sobre o aspecto religioso do uso de adereços de matriz africana pelo autor. Esse comportamento reproduz estigmatização, que é fruto de um preconceito estrutural em fase de religiões de matriz africana e configura, além de ignorância sobre os aspectos profundos da cultura e da religiosidade daquele povo, também desrespeito à liberdade religiosa, né? Direito humano previsto em normas internacionais e na Constituição Federal.
Esse caso, bom, tem inúmeros casos assim, né? O interessante dele é esse empoderamento do trabalhador, que ele sabia que ele tinha o direito de usar aquele adereço religioso. Cabia a ele. Quando ele teve esse pedido, ele buscou a Justiça do Trabalho, né? Ele buscou ali uma reparação, sabendo da magnitude disso. Então, esse caso é bem interessante nesse sentido. E também, claro, né, o julgamento, né, que traz aí um grande exemplo do que as empresas podem aplicar ali no seu cotidiano para evitar esse tipo de situação, né? Claro. A intenção é não acontecer isso, né? Mas se acontece, a gente tem a Justiça do Trabalho para reparar. Entendi. Júlia, eu desconheço, né, qualquer tipo de discriminação religiosa com respeito a essas guias, né, em banco. Aliás, quando é feita uma entrevista com o funcionário, nunca ouvi falar que alguém perguntou: olha, qual religião você participa, qual você frequenta, qual... Não sei disso, não posso te falar, porque nunca tomei conhecimento de qualquer vinculação religiosa quando da contratação, né? O que a gente vê é depois, dentro do expediente, as pessoas se reunirem em pequenos grupos, aqueles grupos que a gente vê que é vinculado a uma determinada religião, que se afinam mais, talvez, por conta das orações, enfim, mas não sei disso, não. Eu comecei o programa e não mandei um beijo para a Alice e para a Vitória, que acompanham o programa todo dia, então já estou fazendo a complementação aqui agora, antes que no final eu acabe esquecendo. Deixa eu perguntar, o funcionário, caso ele esteja sofrendo assédio religioso, quais as medidas administrativas, né, ele pode tomar, ou medidas legais, para evitar que isso continue acontecendo? Caso isso aconteça, é bom esse trabalhador, claro, buscar um advogado para buscar orientação, tratar ali aquele caso que ele está vivenciando com o advogado, verificar com ele, olha, o que eu posso escolher de prova, né? Qual direito eu tenho. Tudo isso é muito importante para ele tomar uma decisão certa ali em relação ao que ele está passando, né? Em casos, em relação a condutas administrativas, se tiver um canal aberto de denúncia, é importante denunciar, né? Ter um diálogo ali com a RH, falar, olha, eu tô passando por essa situação, para o RH tomar uma atitude em relação àquela situação, né? Enfim, é bom buscar o administrativo antes para depois buscar o judicial, mas é sempre importante ter ali o auxílio de um advogado, né? Buscar o sindicato para ter esse diálogo com o advogado e saber qual conduta tomar no caso concreto. Porque, é claro, né, depende muito da peculiaridade de cada caso, né, Júlia? Então, é bom ter ali um auxílio jurídico, de qualquer forma, porque a consequência ela é jurídica, né? Podendo gerar um processo ou um adoecimento, né? Existem inúmeras consequências no caso de assédio religioso. Isso. Então, o assédio religioso, assédio moral e assédio sexual, eles podem trazer algum impacto na vida do trabalhador? Sim, com certeza. Bom, em razão de gravidade, né, e consequência, sim. O assédio religioso, por muitas vezes, ele tem ali, ele permeia em relações de classe e raça, né? Sobretudo quando se trata de religiões de matriz africana. Bom, e é isso, os principais aspectos, eles recaem, né, sobre a saúde mental do trabalhador, que passa a ficar constrangido em relação à própria fé. Pode ser que o trabalhador deixe de usar determinado adereço por conta do que ele passa ali no trabalho. Ele pode acabar se isolando e até mesmo adoecendo, né?
enfim, todas as consequências que o assédio moral e sexual podem trazer ao trabalhador também. Isso também prejudica o clima organizacional, né? Que é comum a presença de bullying em relação à fé alheia, né? E, é claro, tudo isso que tem o maior impacto de todos, que é a judicialização, né? Que é o litígio, quando não existe a resolução de forma administrativa ali, através da empresa, é necessário buscar o judiciário. E esse é o maior impacto, né? Enfim, é isso. Pode ser, assim, comparado. Ô, Júlia, eu lembrei um caso aqui, mas antes eu vou fazer um comentário do que você falou. A questão do levar a situação para o RH do banco, para o administrativo, para o gerente, enfim, antes de procurar um advogado. Porque nós, né, que somos oriundos de banco particular, eu falo por mim, se a gente levar o caso direto para o RH, não vai durar 2 meses dentro da empresa, alguém vai caçar o seu cartucho, né, a sua vaga, porque você passou por cima de administrações locais, enfim. Mas eu vivenciei, agora lembrando disso, eu vivenciei uma situação bastante constrangedora quando uma tiazinha da limpeza, que me permita, porque aquela senhorinha pequenininha, religiosa, aquele croquezinho e tal, ela chegou mais cedo numa segunda-feira para fazer as suas funções, né, limpeza, o café da manhã, e na sala da maior figura do banco, do cargo maior do banco ali naquele estabelecimento, tinha lá como é que a gente fala? Tinha uma oferenda, tinha lá um negócio bem armado, bem estruturado, bem, né, visível para todo mundo, que não era comum, né? E quem armou, que era a figura máxima da instituição, também chegou um pouco mais cedo para poder, acredito que, dar uma organizada ali e tal, e deparou com aquela senhorinha chorando, desesperada, porque ela nunca tinha visto tão próximo dela aquilo, e ela foi repreendida de uma tal forma que ela acabou pedindo demissão para sair da empresa, porque ela falou que se ela abrisse a boca e contasse para alguém, ela ia sofrer as consequências, e ainda foi bastante ameaçada dentro do banco, né? Então, por outro lado, né, enquanto a gente está falando aqui da vida do trabalhador de um modo geral, eu tenho uma vivência super negativa, que foi essa aqui do gestor maior, né, uma prática ali que era desconhecida por muita gente, inclusive eu nunca vi, né, de perto, acabar assediando uma senhora, uma prestadora de serviço, que saiu dali desesperada, porque ela não sabia o que é que podia acontecer com ela. É aquela coisa da crença, né? Será que alguma coisa vai grudar em mim e eu nunca mais vou voltar a ser o que eu fui, o que eu era, o que tal? Então, eu lembrei disso agora. Eu falei no começo do programa que minha memória, de vez em quando, né, dá um lampejo aqui. Então, da mesma forma que a gente está falando hoje aqui, a sua orientação é para que o trabalhador não seja vítima de qualquer tipo de assédio religioso. Eu tenho a experiência de um assédio religioso de cima para baixo, que causou um impacto muito grande numa pessoa que, olha, desapareceu da face da terra, eu nunca mais vi aquela senhorinha, e ela era moradora de Sorocaba, né? Então, assim, para desaparecer do jeito que ela desapareceu, eu achei muito estranho. O assédio religioso pode ser comparado ao assédio moral, sexual? Eu já perguntei isso para você, então vou cancelar essa pergunta aqui. Mas é bastante importante também que a gente saiba, né, que isso pode ser e pode trazer prejuízo mental a quem esteja sofrendo aí. Quais situações relacionadas à religião podem gerar conflito no dia a dia do trabalhador?
e como o banco ou o sindicato pode atuar para prevenir ou resolver esse problema. Como é que a gente pode atuar em favor daquela pessoa que está sendo pressionada injustamente pela sua opção religiosa? Esse caso que você contou é um exemplo claro, né? E ali enfim, é um caso de assédio também. E, enfim, os outros exemplos que eu trouxe também, tudo isso, né, causa conflitos, não tem jeito. E também o pessoal fala que religião não se discute, política não se discute, mas religião também, né, tá bem atrelado na política, então não tem como se desvencilhar disso, e gera, sim, conflito, né, a gente tem um Brasil polarizado politicamente, e isso acaba trazendo outras questões, assim, na vida ali do cotidiano, impactando nesse debate. Mas, de qualquer forma, Júlio, não tem como impedir que... Porque existem as pessoas que trabalham, elas são pessoas, né? Elas têm ali uma vida, crenças, enfim. Então, a empresa, ela tem o dever de garantir, de promover e proteger o direito fundamental de cada pessoa ali em seu ambiente de trabalho. Então, assim como ela tem o dever de garantir a saúde e a segurança do trabalhador, ela tem o dever de garantir a liberdade religiosa, né? Isso está no artigo 170 da Constituição Federal, que garante a ordem econômica, que ela deve valorizar o trabalho humano. Então, a empresa ela deve adotar medidas para que não ocorra esse tipo de situação que você narrou e qualquer outro tipo de situação, né? Então, porque ela tem um dever social de valorizar o trabalho humano e aquela pessoa que está trabalhando, né? Então, isso se dá como? Bom, treinamentos, educação, né? A educação liberta. Então, treinamentos sobre diversidade religiosa, canais de denúncia, política clara de combate à discriminação. Então, deixar claro ali que não é tolerável discriminação no ambiente de trabalho. Um programa de fomento ao diálogo e informação, né? Porque quando você educa, passa a inexistir a ignorância, né? E aí não evita esse tipo de situação. E também quando a empresa, né, ela se deparar com uma situação de assédio religioso, ela deve tomar as medidas cabíveis, né? Ela deve punir aquela pessoa que está praticando esse assédio, essa discriminação, porque é terminantemente proibido a discriminação no ambiente de trabalho, né? E se isso cai na justiça do trabalho, a empresa vai ser condenada. E tudo isso, né, se chama compliance trabalhista. O compliance trabalhista, ele tem sim que proteger o trabalhador, ele tem que averiguar ali e prevenir situações de assédio, de qualquer tipo de assédio, de qualquer tipo de violência, né, no ambiente de trabalho. E o sindicato também, ele pode ir no mesmo caminho, né? Claro, o sindicato não é empresa, ele está ali atuando em defesa dos interesses da categoria. Ele pode realizar rodas de conversa, capacitar pessoas para lidarem com as situações de assédio, discriminação religiosa, elaborar cartilhas sobre liberdade religiosa, ter um corpo jurídico, né, preparado para orientar os trabalhadores em casos de violência, em razão de religião. Você falou ali de, antes de levar para advogado, levar para RH, eu discordo com você, porque eu acho que até para levar para RH é bom falar com o advogado. Entendeu? É bom ali o trabalhador se munir, o trabalhador ter ali se empoderar do seu direito para poder se resguardar. Falar, olha, isso aqui está acontecendo, é uma situação de assédio, isso aqui é uma conduta ilícita que a empresa está tendo por parte de seus representantes, né? Tudo isso para ele se resguardar mesmo, porque é direito dele, né? E é isso. Perdão, eu deixei mudo aqui.
Eu não vou discordar da sua fala por procurar um advogado primeiro. O que eu quero dizer é o seguinte: no banco privado, se você leva o assunto para um advogado, o que eu quero dizer, levar as últimas consequências, né? Se você levar para um advogado e entrar na justiça, você perdeu o emprego. Nesse sentido que eu quis dizer, de levar primeiro para a instituição financeira para ver a atitude da instituição. Agora, embasado por uma orientação do advogado, não discordo em nada, tem que ter mesmo para poder saber até onde falar, o que comentar, né, com os colegas, porque essa polarização de hoje ela está muito, muito, muito ruim para ambos os lados, porque um lado é bastante doutrinado e o outro lado aprendeu a vida toda que a coisa tem que ser de um jeito, então o choque ele anda acontecendo. Ô, Júlia, uma pergunta assim bastante simplória, né, da minha parte. Nós estamos travando uma guerra religiosa no país? Olha, eu acredito, Júlio, que, bom, quando a gente tem, né, um Brasil mais diverso em razão de religião, um Brasil que as pessoas, elas têm poder ali de se posicionar em razão da religião, isso em razão de tudo, né, em razão de gênero, de sexualidade, a gente tem o fundamentalismo ali, trazendo o contraponto, né, e ele acaba se fortalecendo. Então, não acho que seja uma guerra religiosa, mas é o caminho, né? Porque quando a gente tem uma diversidade, a gente tem mais fundamentalismo. Só que o debate, ele é público, né? E ele é educativo. Então, eu não acho que... Eu não vislumbro um cenário horrível, né? Pelo contrário. Acredito que as pessoas, elas estão, sim, tomando poder da própria fé, mas também a gente tem questões políticas ali bem delicadas, né, que permeiam ali a religião e, enfim, podem trazer situações bem graves, né? Mas, enfim, em guerra religiosa eu não diria isso, mas eu acho que a gente tem, sim, um contraponto do fundamentalismo religioso, que é uma resposta intolerante à liberdade, à diversidade, né? E isso vai ser em todos os aspectos, né? A gente tem gênero, raça, tudo isso está atrelado. Em você tratar do Brasil como uma... sabemos, né, da diversidade religiosa que o Brasil tem, da vinda dos escravos para cá, da religião que veio com eles também, né? E aí você falou da Umbanda, né? É triste a gente ter essa diferenciação ainda entre os brasileiros, porque eu acho que a religião ela não deveria se intrometer num outro campo. Eu vou tocar num outro assunto aqui que é bastante polêmico, mas eu vivi isso também. Uma pessoa veio aqui para fazer uma proposta de comercial, de uma parceria do sindicato, e no meio dessa conversa, lá para o final, já que não ia dar certo a parceria entre nós, essa pessoa confidenciou que o dono de uma empresa, de um canal de televisão, estava programando no começo dos anos 90, 92, 93, mais ou menos, ele estava programando a colocação dos seus fiéis dentro do Congresso Nacional. E hoje está lá, né? Um grande volume de deputados, de senadores, na vereança também, está cheio de políticos religiosos defendendo cada qual a sua instituição. Tá? Eu digo assim, cada um tem a liberdade de ser aquilo que quiser, com quem quiser,
mas eu tive aqui a experiência de conversar com uma pessoa que era ligado à área mental, né? Como profissional, ele era ligado à área mental, e ele dizia desse programa, dessa pretensão, dessa invasão do Congresso, das leis brasileiras, para poder defender os seus pensamentos, as suas vontades, as suas orientações, enfim. E hoje a gente vê nos grandes palanques brasileiros religiosos falando um monte Eu sou de uma geração que falar palavrão era complicado, era proibido. O pai e a mãe não falavam de jeito nenhum e tal. Hoje, até os pastores fazem uso dessas palavras, né, agressivas, para tentar correligionar o seu rebanho, né, para falar de um modo mais simples, enfim. Então, eu vejo com bastante preocupação, por isso que eu falei da guerra religiosa, porque quando alguém chega a te provocar, ele já vem com todas as orientações que recebeu, todas as opiniões formadas, e se você der um negativo, essa pessoa ameaça romper o relacionamento com você, que está acontecendo muito em famílias, né? De pessoas que, por causa de uma religião, por causa de outra, acaba não tendo mais um convívio familiar saudável, se afastando por conta das orientações que vem recebendo ou de alguma coisa diferente que estão começando a ver e que no passado a gente não via, né? Então, a minha preocupação, né, e essa fala simplista da guerra religiosa, tem esse cunho, tem essa minha preocupação interna, que vejo que com muitas das pessoas que eu conheço, também tem. Puxa vida, eu não posso agora ter opinião, eu não posso torcer para tal time que o outro já briga comigo, já, né? Então, a gente está assistindo esse revés religioso que já vem enraivecido. E com todo o respeito que eu tenho, você vai permitir fazer mais um comentário, que eu não sou detentor da estatística, mas eu acho que o feminicídio aumentou muito depois dessa reviravolta religiosa aí, né? E com arma branca, de qualquer forma, agora as mulheres estão sofrendo mais violências do que eu lembro. Se você trouxer uma estatística de que antes era pior, eu vou ter que aceitar, mas o que a gente ouve ultimamente é isso, uma agressão muito grande para cima do sexo feminino, como a gente não via ou como a gente desconhecia no passado. Você me desculpa você me desculpa esse desabafo aqui, mas eu estou vendo que essa incoerência política, ela está trazendo até a violência para dentro dos lares novamente. E eu não concordo com isso, eu não aceito. Essa questão da religião na política, né? Ela não é atual, porque a gente já teve o catolicismo governando, né? Ok, sim. Então, a grande questão que a gente tem atualmente é um Estado laico, que tem aspectos religiosos tomando decisões em âmbito geral. Então, uma pessoa que ela não tem nenhuma fé, ela está ali submetida a políticas públicas que foram elaboradas e aplicadas por pessoas que estão aplicando ali sua religião nessas decisões, né? E é claro, né? Quem está ali no Congresso é conservador, quem está ali falando sobre religião no processo é conservador e é machista, porque entende que a mulher ela tem um lugar específico na sociedade, né? E quando ela sai um pouco dali, ela já é merecedora de violência, né? E até morrer, né? Casos de feminicídio. Sim. Então, é uma coisa levando a outra. Essa questão do Estado, ele permitir essa religiosidade, por mais que ele seja laico,
ele é intrínseco à manutenção do sistema que a gente tem. O sistema capitalista, ele precisa desse conservadorismo para manter ali uma domesticação, não, perdão pela palavra, eu falei, uma disciplina, corpo, né? Precisa ser disciplinado para que ele realize tarefas domésticas. É um corpo que precisa ser disciplinado para que obedeça o marido, né? Tudo isso são doutrinas de determinadas religiões que trazem isso a favor do modo de produção que a gente tem. É um projeto muito bem executado dessa pessoa, que eu sei quem é, mas também não foi porque não é só dele, né? Existe todo um aparato ali para permitir esse tipo de situação. Realmente, é uma resposta, né? É que não dá muito bem para a gente desvencilhar questões de religião, classe, raça, porque está tudo ali interseccional, né? Tudo se cruza, é um cruzamento. E aí a gente, infelizmente, isso recai sobre determinados grupos, né? LGBTs, enfim, nesse sentido. O seu som está ficando ruim de novo, Júlia. Não sei o que está acontecendo. Em determinados momentos ele fica metálico, a gente quase que não ouve. Eu acredito que eu entendi o que você falou, mas da minha parte eu vou deixar aqui esse registro, né, de que eu discordo das atitudes que estão sendo tomadas agora, de qualquer que seja a parte, daquele que quer ser preponderante, quer ser maior do que o outro, quer ser mais agressivo. Eu discordo de qualquer um deles. Discordo de qualquer um. Eu acredito que cada um tem o direito de ter a sua religião, de acreditar e ter a sua crença, agora, excluindo violência física, excluindo violência mental, verbal, armamento, mortes. Eu discordo de tudo isso. Eu discordo. Eu não posso admitir um país se intrometendo na gestão do outro, porque um contra o outro, os dois estão se matando, e aí vem um terceiro país com poderio bélico muito maior, dizendo, não, vou acabar com isso aí. Acabar com isso aí é ir lá e jogar uma bomba de novo, como já foi feito lá no passado, com todo aquele sofrimento, porque ainda tem gente que diz, e feliz do país lá que a bomba caiu, porque eles mudaram tudo e agora estão no primeiro mundo, e graças a Deus. E para isso precisou morrer muita gente. Eu discordo disso, discordo muito, não é? Eu acho que nós temos inteligência para superar, nós temos inteligência para analisar e fazer o correto, sem ficar olhando para o próprio umbigo. Tem que dar uma olhada no coletivo, no geral. Essa é a dinâmica do movimento sindical, é sempre olhar pelo coletivo. Nós não estamos ali para defender um ou outro, defender o outro contra um, nós estamos para defender o coletivo. Todos têm o direito de trabalhar em harmonia, é isso que a gente deseja. E a última das coisas que passaria pela minha cabeça era a gente ter dificuldade religiosa nos ambientes de trabalho, na família, inclusive, né? Eu não imaginei que a gente fosse chegar num ponto desse. Júlia, agora você fica livre aí para poder fazer algum comentário que porventura a gente não tenha falado, ou algo que você queira falar em específico, porque nós já estamos chegando no final do programa com 50 minutos. Eu não falei para você que eu sou mentiroso? Bom, Júlio, eu queria agradecer o convite para a gente falar sobre esse assunto. É um assunto que eu sei que toca a maioria das pessoas que estão aí trabalhando, né? E a nossa religião, ela está ali presente no nosso dia a dia. Muitas vezes é o que faz a gente levantar pelas manhãs para conseguir trabalhar, né? E isso tem que ser, sim, protegido. O trabalhador, ele tem que se empoderar
disso que ele acredita, que ele ama, né? E ele não pode ser impedido disso de forma nenhuma, né? Independente da religião, independente de qualquer coisa, porque é um direito, né? A gente tem uma Constituição, a gente tem um pacto social que está ali garantindo que todas as pessoas da sociedade civil, elas têm que garantir isso. E quando a gente toma consciência disso, as coisas mudam, né? E também promover, né, a educação, repassar a informação, buscar se informar em relação a isso. É isso. Educação, né, Júlia? A educação, ela é fundamental e é por isso que eu insisto muito, inclusive com meus filhos, eu digo, olha, por favor, vamos seguir em frente estudando tal, porque lá na frente, você com um diploma na mão, você pode exercer uma função e não ficar indo nesse leva e traz, né? Para finalizar aqui a nossa prosa, eu tenho um vizinho de frente com a minha casa, que eu estou torcendo para ele estar acompanhando o meu programa, e toda semana ele me manda pelo WhatsApp uma opinião sobre o ponto de vista religioso dele, e vai fazer uma defesa daquilo que eu não aceito, que eu já falei isso para ele. Então, apareceu lá, senhor fulano de tal, um cardzinho que vai falar, eu já olho o card e eu sei o que vem ali, eu já deleto e nem vejo. Já pedi para ele, falei, a opinião do senhor não bate com a minha. Se o senhor quiser viver de bem comigo, vamos deixar essa parte de lado. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente gasta aqui toda vez que o senhor quiser. Mas o que o senhor vem falar para mim, tentar enfiar na minha cabeça, não está dando certo, não. Estou torcendo para ele estar assistindo o programa, para ele ouvir mais uma vez o Júlio falando isso para ele. Júlia, quero agradecer demais a sua participação aqui, falar desse assunto que eu vou chamar de polêmico, porque, né, é a primeira vez que a gente traz um assunto religioso para esse nosso programa, mas deixando bastante claro que a nossa defesa, como sindicato, é sempre pelo coletivo. A defesa é sempre pelo coletivo. Então, a gente não pode, uma pessoa, querer mandar os demais fazer a sua própria vontade, porque aí os assédios vão proliferar. E eu digo sempre que o pior assediador é aquele que aprende com outro assediador, porque ele vai querer ser melhor do que o mestre dele. E se o mestre já é ruim, ele vai ser ruim e meio, né? Na minha opinião, numa fala simplista, o pior assediador é o que aprende com o assediador. Religioso, sexual, moral, qualquer tipo que seja de assédio, esportivo, porque tem gente que quer que você faça torcer o time dele e tal, então eu não concordo. Tá bom? Muito prazer em ter conversado com você, grande abraço para toda a equipe da LBS, né, que a doutora Gabriela tem um dedinho dela que ela está colocando todas vocês para falar com a gente aqui, que é um prazer imenso poder trazer assuntos diversos e vinculados à parte jurídica, que eu digo, a estrutura, o pilar principal de um sindicato é o departamento jurídico. Pelo departamento jurídico, você conhece todos os seus direitos e pode depois levar adiante para o RH, dizendo, olha, eu já sei como é que funciona, tal, aqui está errado, tal. É assim que funciona. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Vou deixar um beijo para a Alice e para a Vitória. Você falou alguma coisa? Desculpa. Não, eu falei que eu que agradeço. Tá, ok. Deixar um beijo para a Alice e para a Vitória, para não dizer, mas o tio não falou nada. Então está aqui registrado, né, o meu beijo. Grande abraço a todos, com a direção do Cabé Lopes, a produção da Ana Fonseca. A Ana colocou aqui, né, os nossos telefones, a lista de transmissão da nossa cooperativa de crédito, né? Nossa cooperativa de crédito, acredite, tem juro menor do que o seu banco. Então dá uma ligadinha aqui para o sindicato, conversa com a gente, porque nós podemos ajudar você minimamente a sair do cheque especial, do cartão de crédito, né? Dá uma ligada que a gente tem aqui uma solução para você. Grande abraço, até semana que vem, segunda-feira, 19 horas, o programa Fala Ban, criação dos sindicatos bancários de Sorocaba e região.
com todo o amor e carinho que a gente faz aqui. Grande abraço a todos, tchau, até semana que vem.